entendi então que ter um filho não é um direito. Não é um direito meu ter um filho. Porque eu sou uma mulher casada e é meu direito ter um filho e alguém está roubando esse direito de mim. Não é, ninguém está roubando esse direito. Infertilidade. Um tema muito vivido, mas pouco falado, onde a maioria das pessoas acabam se sentindo muito solitárias quando vivem essa temática, porque elas não conseguem encontrar outras pessoas que compartilhem dessa mesma dor. E elas acabam se sentindo cada vez mais sozinhas por não escutar como essas pessoas passaram, e é por isso que eu vim aqui compartilhar com você um pouquinho sobre a minha vivência com a infertilidade, como eu passei por isso, como foi a minha vivência nesse tema. Eu me chamo Bianca e desde 2020 que eu vivi com a infertilidade. Mais ou menos 4 anos que eu e o meu esposo começamos a tentar engravidar. Eu digo tentar engravidar porque antes nós não usávamos nenhum método contraceptivo. Então não foi porque eu tomava alguma pílula ou tomava alguma coisa e deixei para começar a tentar engravidar. Mas nós casamos no final de 2019 e logo em 2020 nós decidimos que nós já queríamos ter logo um filho. E então nós começamos a tentar, né? Não mais só viver a nossa sexualidade tranquilamente, mas começamos a, de fato, focar as nossas energias ali em tentar ter um filho. E quando nós percebemos que passou um mês, passaram 2 meses e nada, e eu achava, como a maioria das pessoas, a maioria das mulheres com certeza, tinha esse temor de que em qualquer relação você já ia logo engravidar. Acredito que é porque as pessoas tinham mais medo da gravidez na adolescência e por isso dizia tanto assim como se em qualquer primeira relação você vai engravidar logo. E então eu percebi que podia não ser tão rápido assim. E então passaram-se 6 meses, e entre 6 meses e 1 ano, eu comecei a questionar se não tinha realmente algo errado. Como nós estávamos ali no período da pandemia, né, tudo fechado, e não tinha um médico exatamente que eu pudesse ir para me atender, para investigar essa questão, eu não consegui ir com tanta rapidez, com tanto imediatismo ali, investigar se havia alguma coisa errada. Mas logo quando eu consegui, acho que já em 2021, quando eu consegui começar a investigar se tinha alguma causa de infertilidade, foi que eu descobri que eu estava com SOP, que eu estava com uma crise de SOP. Então, eu não estava mais ovulando há muito tempo, mas eu também já acompanhava o meu ciclo através do método de ovulação Billings. Então, eu sabia onde, teoricamente, é o meu período fértil. Só que eu já estava percebendo que eu não estava mais identificando o meu período fértil. Se eu não estava mais identificando esse período fértil, eu comecei a questionar se não era eu que não estava mais conseguindo, né, tendo a habilidade para identificar, ou se eu realmente não estava mais ovulando. E foi quando eu consegui ir ao médico e descobri que eu realmente não estava ovulando. Não era eu que não tinha mais a habilidade de identificar esse período, mas eu não estava mais ovulando. Então já fazia algum tempo que eu não estava ovulando, por causa da SOP e por outros problemas. E foi uma jornada de investigação, uma jornada que depois descobri endometriose, depois outras coisas que fui tratando, uma coisa de cada vez. Mas ao mesmo tempo, durante todo esse período de investigação, que não quer dizer necessariamente que a infertilidade, né, que no caso você não ter um filho, tem uma justificativa especificamente em alguma doença, em alguma coisa que precisa ser tratada, porque às vezes a gente acha que não, eu só não tenho filhos porque eu tenho SOP, porque eu tenho endometriose. Mas se eu tratar isso, com certeza eu vou ter um filho depois. Mas isso não é uma certeza, nós não temos essa certeza, porque nós não temos garantia se nós vamos gerar essa vida. Porque quem dá a vida, quem tira a vida, é Deus. Então eu comecei a rezar sobre esse tema. Eu comecei a questionar Deus no início do porquê eu estava passando por aquilo. E como nós muitas vezes queremos ter uma resposta, queremos entender. Nós queremos entender o porquê das coisas, queremos entender o porquê eu passo por isso. Mas nem sempre eu vou ter uma resposta. Deus não me deu uma resposta. Olha, Bianca, você passa por isso porque você precisa crescer nisso, você precisa melhorar isso, você precisa deixar de ser egoísta, seu coração isso. Não, Deus não me deu uma resposta assim, clara e que eu conseguisse enxergar as coisas. Mas eu comecei a perceber que esse período eu não poderia, esse momento, esse tempo de infertilidade, eu não poderia viver presa a esse tempo. Eu não poderia viver presa a essa dor. Não quer dizer que essa dor deixaria de existir quando eu aceitasse que ela existe, que eu vivo com ela. Eu com certeza tive que passar a aceitar que eu vivo com ela. Mas não é apenas uma aceitação de, tudo bem, eu vivo com isso e vamos lá, e bola pra frente, e ser amargurada, ou ser uma pessoa com raiva de Deus, ou ser uma pessoa que não tem sentido ou alegria na sua vida conjugal. Eu comecei a perceber que não, eu precisava dar muito mais frutos fora da via biológica, não só em ter filhos biológicos, mas eu comecei a perceber que eu precisava
alargar o meu coração e não ficar presa ali apenas no meu núcleo familiar, na família que eu queria montar, na família que eu queria ter. Porque se um dia eu não tivesse essa família, eu deixaria de ser feliz? Se eu nunca conseguisse chegar a ter algum filho, eu deixaria de ser feliz? Eu deixaria de ter sentido na minha vida? A minha felicidade não poderia estar ancorada nisso. Percebi que a minha felicidade, o sentido da minha vida não poderia estar ancorado em ter ou não um filho biológico. Claro, eu poderia adotar depois, eu poderia, enfim, fazer outras coisas, mas não é isso que é o fim da minha vida, que é o objetivo da minha vida. Então, começando a perceber isso, rezar sobre isso também, porque eu sei que, da mesma forma do perdão, não é algo que vai, assim, num passe de mágica, no estalar de dedos, que vai mudar rapidamente dentro do meu coração e da minha cabeça. Então, era difícil, com certeza, foi difícil ver minhas amigas engravidarem, era difícil ver outras pessoas ter tanta facilidade na fertilidade e ter logo seus filhos. Mas eu vivi essa cruz, que foi a cruz que Deus permitiu que eu vivesse, que Deus permitiu que eu vivesse com ela e que ela realmente me dá muitos frutos, me deu muitos frutos, viver esse tempo. Eu entendi então que ter um filho não é um direito, não é um direito meu ter um filho, porque eu sou uma mulher casada e é meu direito ter um filho e alguém está roubando esse direito de mim. Não é, ninguém está roubando esse direito. Quando nós passamos a entender que quem dá a vida é realmente Deus, porque nós precisamos entender, né? Eu precisava entender, e cada um de nós precisamos entender que quando Deus dá a vida em uma situação que parecia impossível, seja com algum método contraceptivo que você tomava, que você usava, e aí de repente você está grávida, ou alguém que você realmente não era casada e teve uma relação e você engravidou, Deus permitiu aquela vida. Da mesma forma que Ele permitiu que outras mulheres, que outros casais não pudessem ter essa vivência. Mas não porque Deus quis que fosse assim, mas Ele permitiu que fosse assim. Não é porque Deus quis a minha dor, mas Ele permitiu que essa cruz me fosse dada de alguma forma. Seja por algum descuido, seja por saúde, seja pelo que for, ou seja, simplesmente porque Ele quis dessa forma e não deu essa graça nesse momento para nós. Eu precisei também entender que eu não queria criar uma expectativa falsa, uma esperança, não falsa, mas uma esperança de que a algum momento meu filho vai chegar. Mas algum momento, uma esperança meio fantasiosa, que eu mais criaria expectativas e que se nunca chegasse, eu mais me frustraria. Maior seria a minha frustração, maior seria essa queda, quanto mais eu criasse expectativas de que um dia eu vou ter um filho, com uma certeza. Eu não trabalhava com essa mentalidade. Não trabalhava com essa mentalidade porque eu tinha certeza que a possibilidade de nunca ter um filho também era real. A possibilidade de nunca ter um filho também era uma possibilidade. Não era assim, poderia ser 50-50, poderia ser 50% de chance de eu nunca ter um filho e 50% de chance de um dia eu vir a ter um filho. Mas eu precisava trazer as minhas expectativas para a realidade e não ficar naquele sonho irreal, fora do chão, sem entender realmente as possibilidades da vida. Então, eu precisava trabalhar com a possibilidade de que eu poderia realmente nunca ter um filho. Eu percebi também com esses anos de infertilidade que eu precisava conviver com essa cruz. Saber viver com essa cruz. Quando Deus me permitiu essa cruz específica, que cada casal, cada pessoa vai ter uma cruz na sua vida, porque a cruz é regra. Nós que somos cristãos, que vivemos a fé, precisamos entender que a vida é luta e a vida é cruz. Então essa cruz que Deus permitiu que eu vivesse, ela teria a graça, a possibilidade de me transformar, de me converter, de dar uma Páscoa nova para minha alma. Então eu precisava saber viver com essa cruz da infertilidade, que nem sempre ela doía, né? Eu digo pra você, eu me acostumei com a ideia, né, de não ter filhos, de outras pessoas terem filhos, e eu ter tantos sobrinhos, tantos filhos dos meus amigos, que eu amo e cuido e ajudo e estou lá presente. Mas eu não tinha os meus filhos biológicos, mas isso não doía sempre. Não era mais uma dor que eu estava sempre vivendo com ela. Mas, claro, com uma ferida que continua lá, que ela parece que sarou e de repente ela abria novamente, às vezes realmente doía de novo. Às vezes era doloroso de novo. Mas eu voltava sempre para a oração, voltava sempre para o Senhor, para que essa cruz me fizesse dar frutos, me fizesse dar muitos frutos, porque
eu precisava não viver no meu egoísmo e não viver fechada nesse desejo de ter a minha família. E a igreja mesmo nos orienta como casais que vivem a infertilidade devem viver. Lá no Catecismo, no artigo 1654, ele diz que os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristãmente falando. O seu matrimônio deve irradiar uma fecundidade de caridade, de acolhimento e de sacrifício. Ele orienta também que esses casais eles podem se abrir à adoção, claro, porque essas crianças necessitam também de pais, essas crianças que foram abandonadas de alguma forma, elas necessitam desse amor e desse acolhimento, mas nem todo casal que vive a infertilidade é obrigado a viver a adoção. Ele também deve se sacrificar ali na sua comunidade, na sua família, na sua paróquia, onde for, mas não viver fechados em si. E cada vez mais ser abertos a esse acolhimento, a essa caridade e dar frutos dentro do seu casamento, mas também vivendo fora do seu casamento e não vivendo naquela bolha. E uma passagem da Bíblia que eu também tomei posse por muito tempo, quando eu sentia mais dor, quando eu sentia mais uma inveja, uma dificuldade de ver os outros tendo filhos, era a passagem de Jó, no capítulo 1, versículo 21, que disse assim: "Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Então, como Deus quis, foi feito. O Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. E que bendito seja o nome do Senhor por toda a vontade dEle que seja feita na minha vida. Então eu me agarrei nesse versículo e rezava com ele várias vezes, anotei em vários lugares para que eu me lembrasse disso, para que eu rezasse constantemente com isso. Então o Senhor realmente fez uma transformação no meu coração. Não quero dizer que agora que eu realmente alcancei a graça de ser mãe, de estar gestando um filho, que tudo isso vai ser apagado ou que tudo isso vai passar assim. Mas eu sei que o tempo que o Senhor quis que fosse assim, o tempo que o Senhor quis me formar nisso, o meu coração realmente não se fechou e eu fiz o máximo do esforço para que a graça de Deus pudesse habitar em mim, que a graça de Deus pudesse me alcançar e pudesse transformar o meu coração e que eu não vivesse esse tempo de cruz de forma infrutífera, de forma infértil mesmo, infértil de coração, infértil de graça, mas que eu desse muitos frutos, que meu coração se abrisse. E é isso que eu tenho para dizer, é isso, muito mais eu tenho certeza que temos para conversar sobre esse tema, mas é isso que eu teria para dizer para alguém que chegasse para mim para me perguntar: Bianca, como foi isso para você? Hoje eu estou vivendo isso. Eu diria isso: reze, entenda, abra o seu coração e faça o máximo possível para não viver fechado nessa dor. Porque a cruz, ela existe não para que a gente viva ali presa nela e morra ali com ela, mas para que a gente enfrente, para que a gente abrace a cruz e que a gente caminhe com essa cruz para uma Páscoa, para uma ressurreição. E eu tenho certeza que se Deus lhe concedeu essa cruz, Ele quer fazer alguma graça no teu coração. Ele quer uma Páscoa para tua alma de alguma coisa que precisa ser convertida e precisa da graça dele. Se você chegou até aqui, eu te convido a partilhar um pouquinho aqui nos comentários como tem sido essa vivência para você, o que você tem passado e se esse vídeo te ajudou. E também te convido a compartilhar com amigos que você sabe que vivem essa mesma dor para também ajudá-los.